Irmãos, bom dia. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Gostaria de convidá-los a baixar as cabeças para que a gente possa estar intercedendo ao nosso Senhor nesse momento. Pai Santo, muito obrigado por essa manhã em que o Senhor nos permite ter um momento de reflexão na Tua Palavra. Abra os nossos corações e o nosso entendimento. Usa cada um de nós para entender a Tua verdadeira vontade. Nós sabemos que somos falhos e pecadores, mas ao mesmo tempo, Pai, acreditamos na redenção que temos em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, permita que conheçamos a Tua verdade e que essa verdade seja transformadora da nossa vida. Por isso, Senhor, usa esse momento de estudo na Tua Palavra. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada eu tinha falado para os irmãos que nós iríamos ter um momento de perguntas, como é que eu falei, pastor? Um tira-dúvidas no dia 17 de junho. Na verdade, eu me enganei com a data. A data seria hoje, dia 15 de abril, e dia 17 de junho nós teremos um outro momento em que a gente vai fazer uma outra atividade. Por quê? As duas conferências que estavam agendadas para hoje, dia 15 e para o dia 17, elas foram canceladas e, por consequência, tivemos que substituí-las. Aproveitando, então, esse momento da manhã de hoje, para a gente trabalhar alguns temas que não conseguimos abordar nas aulas anteriores. Bom, o tema, então, que não está no nosso cronograma inicial, nós demos um título, Deus age entendendo e aplicando um tesouro, aplicando o tesouro. E aqui, por que esse tema? Porque nós estamos diante, certamente, da palavra de Deus, que é um grande tesouro para a nossa vida. E me veio, ao preparar essa aula, uma seguinte história, que eu pude lê-la no livro sobre presbiterianismo aplicado, que é bem interessante. Fala que Olavo Bilac, ele tinha um amigo que tinha um sítio, e que ele gostava desse sítio, onde ele ia, passava os finais de semana com a família, com os filhos, e desfrutando das belezas daquele sítio, mas em determinado momento, a dificuldade, o trabalho de usar e de agir naquele sítio era tão grande que ele resolveu vender. E nada e ninguém melhor do que o próprio Olavo Bilac para escrever um anúncio sobre aquele sítio. E ele pede ao amigo Olavo Bilac para escrever esse anúncio. E aí ele vai e escreve o anúncio da seguinte maneira: vende-se sítio maravilhoso, com um lago maravilhoso, cheio de patos, com pássaros maravilhosos que cantam pela manhã, com um sol que brilha toda a manhã naquele local. E assim ele vai descrevendo e descrevendo as maravilhas daquele sítio. Até que, em determinado momento, o amigo lê aquele anúncio e depois encontra com o próprio Olavo Bilac e o Olavo Bilac pergunta para ele se ele vendeu o sítio. E aí ele faz o seguinte comentário: não vendi o sítio. E ele pergunta o porquê. E a resposta foi exatamente essa: eu não vendi porque depois da sua descrição, eu percebi que eu tinha na minha mão um grande tesouro. E esse tesouro eu resolvi ficar com ele. Por que eu fiz esse comentário de início? Na verdade, todas as vezes que nós estudamos a palavra de Deus, o que ela nos mostra e o que ela nos dá é um verdadeiro tesouro. A cada dia a gente descobre uma parcela mais profunda e mais preciosa para as nossas vidas. Porque a partir disso, certamente aplicaremos essas verdades e os tesouros serão cada vez mais usados nas nossas vidas. Deixa eu só ver se eu consigo passar o slide daqui. Não. Cláudio, por favor. Irmãos, apenas para nossos livros, referências bibliográficas, aqueles que quiserem o slide, depois venham aqui à frente, me peçam que eu envio para os irmãos, para que vocês possam ter acesso às bibliografias que são referência para nós. Por favor, Cláudio, próximo. Bom, o que nós aprendemos até aqui, vocês podem perceber que isso tem sido uma prática da minha parte, eu gosto de usar isso, por quê? À medida em que nós fazemos uma breve recapitulação do que falamos nas aulas anteriores, isso acaba reforçando aquilo que nós já aprendemos até então. Então, vejam, o que nós já tratamos até dessas aulas, especificamente sobre presbiterianismo, aprendemos quem nós somos, Deus dirigindo a história por meio da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja confessional, uma igreja reformada,
aderente à Confissão de Fé de Westminster e os seus catecismos. Deus ensina, por meio dos nossos símbolos de fé, que são esses que eu já falei, Deus é soberano e Deus age na história, na humanidade, por meio dos 5 pontos que aprendemos, a depravação total, que não tem nada a ver com questão sexual, mas sim aquilo que o homem afastado de Deus pelo seu próprio pecado não tem condições de se aproximar de Deus, a eleição por consequência de Deus desse homem para ser restaurado e fazer a diferença, honrá-lo e glorificá-lo. Por consequência, a expiação limitada de Jesus Cristo não foi por todos, mas sim pelos salvos, pelos escolhidos do Senhor, e de forma que a graça derramada por Deus sobre a vida de cada um faz com que nós não consigamos resistir, ou seja, não é da nossa vontade aceitar ou não ao Senhor. E, por consequência, temos ali, pela obra de Deus, perseveramos até o dia em que nos encontraremos com o nosso Salvador. E aprendemos na última aula a transformação de Deus a partir disso tudo. O que isso tem de impacto na minha vida? Não sei se vocês lembram, mas é o e daí, ou seja, o que eu faço diante disso? Diante disso não teria outra alternativa, a não ser adquirirmos a visão de Deus, a visão bíblica para as nossas vidas e, a partir dessa visão bíblica, mudarmos e agirmos em todos os nossos relacionamentos, seja na igreja, seja na escola, seja na faculdade, no trabalho, na igreja também, nas nossas relações com Deus, com o próximo. Veja que tudo acaba sendo influenciado por essa visão que nós temos. E o tema de hoje, Deus age, entendendo e aplicando esse tesouro. Vimos, então, que uma das coisas que acaba gerando em nós são grandes dúvidas, e dúvidas sinceras. Essas dúvidas, em algum grau, elas podem gerar um processo de entendimento diverso entre um e outro. Ou melhor, isso pode até gerar em nós um sectarismo, uma divisão entre arminianos e calvinistas. E veja que, irmãos, em hipótese nenhuma isso pode preencher o nosso coração. O que nós estamos construindo com essa turma é, na verdade, uma identidade presbiteriana reformada, calvinista, e o impacto que isso tem nas nossas vidas de forma a fazer com que a gente haja de acordo com a palavra de Deus. Em nenhum momento o Senhor manda nós não amarmos os nossos irmãos. Ele manda amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso entra qualquer tipo de irmão, qualquer tipo de pessoa. E, para ilustrar isso que eu estou comentando com os irmãos, me veio a seguinte história. Falei para os irmãos que gosto muito de biografias. Falei de Jonathan Edwards na semana passada. Uma outra biografia que eu gosto muito é de George Whitefield, que também foi um avivalista que participou de um processo grande de avivamento, e ele tinha como grande amigo John Wesley. Vocês podem entender assim que é um negócio meio paradoxal. Por quê? George Whitefield era presbiteriano, calvinista, roxo, enquanto John Wesley era arminiano, roxo. Então imagine, será que existe amizade entre duas pessoas com doutrinas e entendimentos totalmente opostos? Veja que George Whitefield tinha morrido, tinha falecido, e ele fez um sermão logo em seguida, e na audiência tinha uma senhora que ouviu a pregação dele, e ao final veio conversar com ele. Fez a seguinte pergunta para John Wesley a respeito de George Whitefield. Fez a seguinte pergunta: pastor, o senhor acha que o senhor vai encontrar o George Whitefield no céu, após a morte de George Whitefield? E o pastor, ouvindo aquela pergunta, fez a seguinte resposta imediata e pronta: não vou encontrar. E a irmã imediatamente deu a seguinte resposta: imaginava que a sua resposta seria isso. E nós pensamos da mesma maneira, se formos analisar para o nosso contexto, mas ele complementa, ou seja, ele, na nossa linguagem atual, ele falou: você não deixou nem eu respirar para falar. A verdade é que quando John Wesley vai falar de George Whitefield a respeito da morte dele, ele diz o seguinte: olha, eu não vou encontrá-lo, porque certamente ele vai estar num lugar tão alto no céu que eu não vou conseguir chegar lá. O que essa ilustração nos traz, irmãos? O plano de salvação independe da forma como nós cremos. O plano é de Deus. Se eu sou arminiano, se eu sou calvinista,
Isso independe da forma como eu creio. Mas o importante para nós estamos numa igreja presbiteriana. Por que nós reforçamos o calvinismo? Porque isso para nós é a nossa origem, nosso entendimento das Escrituras. Isso não desqualifica a forma como os irmãos entendem, mas isso não desmerece em nenhum momento aquilo que nós estamos ensinando. Por quê? Isso não leva a nós a entendermos e a criarmos um sectarismo entre as religiões. Quem entenderá os desígnios do Senhor? Não temos como entender. Mas a verdade, sim, que pela fé nós cremos que a nossa igreja presbiteriana crê nas confissões, crê no entendimento das confissões, crê nos catecismos, crê na soberania de Deus, crê na graça do nosso Deus maravilhoso. E dessa maneira, veja que isso muda o nosso entendimento. Se nós cremos na soberania, na graça de Deus, isso impacta a nossa forma de ver. Porque senão, o que nós estaríamos fazendo? Julgando, criticando e não salvando o nosso irmão. Quem somos nós para dizer quem será salvo ou não? Vejam que essa história é para fazer essa reflexão e trazer a nós o que nós queremos, que é tentar tirar algumas dúvidas à luz daquilo que nós somos. Presbiterianos, reformados, calvinistas, que temos como visão calvinista bíblica de mundo que aplicamos ao nosso dia a dia. Pode passar, Cláudio, por favor. E aqui uma palavra, não sei se alguns irmãos conhecem, espero que sim, mas uma palavra chamada prolegômenos. Quando eu li, eu falei, puxa, que palavra bonita. Dá vontade até de botar o nome no filho de prolegômeno, né? Já pensaram nisso? Prolegômeno, corre aqui, menino. Veja que essa palavra eu gosto quando eu leio e vejo algo diferente assim, eu procuro aprendê-lo. Da mesma maneira como nós estudamos inglês, se você não aplica a palavra, você acaba não sabendo utilizá-la, né? É uma linguagem nova e é uma palavra nova. Prolegômeno, irmãos, quer dizer, na verdade, considerações iniciais. Quando um livro é muito grande, ele vai ter um prolegômeno, que, na verdade, são vários capítulos que vão apresentar de maneira introdutória tudo que vai ser dito lá na frente. E por que eu utilizei essa palavra? Para reforçar, em primeiro lugar, o meu aprendizado, para uso dessa palavra, mas também para compartilhar com os irmãos essa palavra. O que eu trago como considerações iniciais para o que nós vamos falar? 4 aspectos principais de tudo que nós estudamos até então. Primeira coisa, Deus é perfeito, único, verdadeiro, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, livre e absoluto. Isso creio que todos nós concordemos. Os textos de referência, especificamente, pastor, nós não vamos fazer a leitura deles, porque são muitos, mas eles estão aqui disponíveis para nos mostrar aquilo que reforça o ensinamento bíblico, da perfeição de Deus, da verdade trazida em Deus, ou seja, Deus é completo. Não existe nada que não seja verdadeiro e íntegro em Deus. Deus faz tudo para a sua glória, segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. A vontade de Deus não tem erro. Não existe nada que Deus faça que seja errado. Deus é cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, bondoso, justíssimo, odeia o pecado e não terá por inocente o culpado. Também são pressupostos que nós acreditamos por conta da própria palavra de Deus. Não existe alguém que, pelo fato de cometer pecado, seja alcançado, se não for alcançado pela redenção que temos em Cristo Jesus. E, por fim, a Escritura Sagrada possui autoridade, pois o seu autor é o próprio Deus. Nós acreditamos, conforme a própria Escritura nos ensina, que toda a Escritura é inspirada por Deus. E por que eu trouxe isso como considerações iniciais? Porque eu vou trazer 4 perguntas para nós estudarmos nessa manhã. 4 perguntas que têm relação com o entendimento, como o calvinismo vê à luz da soberania e da graça de Deus, algumas questões. Então vejam que é importante termos como considerações iniciais a perfeição de Deus, a glória de Deus, tudo sendo feito para a glória de Deus, o amor de Deus preenchendo o próprio Deus, fazendo com que ele seja gracioso, misericordioso, mas isso em nenhum momento tira a justiça de Deus, e a própria Escritura possuindo autoridade para nos aconselhar, exortar e agir. E aí vêm as perguntas, ou seja,
Certamente, como eu falei, existem perguntas que são genuínas. Algumas outras não, nem tanto. Algumas outras perguntas nós, às vezes, não concordamos com determinada doutrina e, por consequência, queremos fazê-la não no intuito de apreendermos, mas mais no intuito de confrontar determinado posicionamento. E vejam aqui, eu parto do pressuposto das dúvidas que são genuínas e que são essenciais para o entendimento da doutrina plena do calvinismo, como nós aprendemos até agora. Quais são as perguntas? Primeira delas, que eu já recebi esse tipo de pergunta: o que é ser predestinado? Você também já deve ter sido alvo dessa pergunta. O que é ser predestinado? E note, irmãos, que em algum grau o termo predestinação ou predestinado tem um contexto pejorativo. Será que realmente ele possui esse contexto? No fim, todos serão salvos? Veja que se nós temos aí uma eleição incondicional de Deus, será que no fim todos serão salvos? Terceira pergunta: se Deus já tem tudo determinado, por que orar? Isso quer dizer o quê? A determinação de Deus não tira a responsabilidade do homem pelo pecado? Vejam que são 4 perguntas que creio que talvez resuma muitas dúvidas dos irmãos. E, pode passar, Cláudio, por favor. O texto que eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus para que nós possamos lê-lo juntos, para tratarmos do primeiro tema, sobre a predestinação, é o texto de Romanos 8, 29 a 30. Aqueles que tiverem com a sua Bíblia, agradeço por abri-la. O texto diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Pode passar o próximo, por favor, Cláudio? Irmãos, predestinação, que é um termo que, em algum grau, sempre tem uma conotação pejorativa. Primeira coisa que eu quero desmistificar nessa manhã: predestinação, irmãos, não é pejorativo, esse é um termo bíblico. É a palavra de Deus falando que aqueles a quem ele de antemão conheceu, ele predestinou. A grande questão está em entender o termo predestinação, ou seja, o que significa predestinar? Predestinar significa uma ação realizada na eternidade a favor dos que foram conhecidos de antemão, ou seja, Deus age desde a eternidade a favor daqueles que ele conheceu. Por isso, irmãos, os prolegômenos, ou seja, as considerações iniciais, lembram do nosso Deus soberano, do nosso Deus gracioso? Deus age de acordo com o seu próprio conselho. O ser humano, na verdade, então, ele é um objeto da ação divina. Porque Deus, ele é onisciente, conhecendo tudo num ato simples, tudo o que há para ser conhecido, real ou possível. Não existe nada que esteja fora do conhecimento de Deus. Deus, ao conhecer, ele vai escolher o seu povo para que esse povo, segundo a própria Escritura, seja usado para a honra e glória dele, aqui e nos céus. O conhecimento de Deus, quando o texto fala, porquanto aos que de antemão conheceu, não é simplesmente um conhecimento racional, puro e simples, distante daquele quem ele conheceu. Mas é um conhecimento relacional, um conhecimento que aproxima, um conhecimento de identidade, um conhecimento que faz com que criador e criatura hajam se relacionando de forma que a identidade de um e de outro sejam construídas por meio desse relacionamento. Vejam que uma das perguntas que eu vou trazer para os irmãos é por que orar? Veja que uma das respostas possíveis é para criarmos uma identidade com aquele que é o nosso Criador. Pensem na comunhão que vocês têm um com os outros. Quando vocês chamam os irmãos para um almoço, uma das coisas que acontece nesse almoço é o quê? Conversar, se relacionar. Da mesma maneira, a oração é um processo de relacionamento com Deus que me faz mais parecido com Ele. O texto, irmãos, que eu gostaria de convidá-los a ler seria João 10, 14. O pastor Weber vai me ajudar.
Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Vejam que nesse relacionamento daquele a quem ele escolhe, há uma proximidade relacional. Deus conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Próximo texto, 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, queridos, a própria relação de Deus para com o homem é associada a uma relação do homem para com Deus. Vejam que em todo tempo, os textos que são pregados, há sempre um distanciamento do homem em relação a Deus. E Deus agindo na humanidade para que resgate aqueles que são seus. Nós estudamos nos textos, nas pregações aqui feitas na igreja, exatamente Deus resgatando um povo para ele, que ao mesmo tempo em que Deus faz aliança, esse povo vai, cai, peca, se afasta, e ele resgata esse povo, até vir o Redentor, o Salvador Jesus Cristo, para criar e para estabelecer essa obra de redenção plena e completa. Ou seja, na verdade, essa identidade relacional da predestinação, de separar um povo, é para que esse povo seja um objeto do amor redentivo de Deus desde a eternidade. De forma que o objetivo seja para transformar, em especial, esse povo à imagem do seu próprio Filho, a imagem de Jesus Cristo. Resumindo, então, a pré-ordenação ou a predestinação estabelece uma pré-ordenação, desculpe o pleonasmo, mas estabelece uma pré-ordenação divina de todas as coisas, visando conduzir seus eleitos à fé, à adoção de filhos e à progressiva conformação à imagem do seu Filho, a ser completada na glorificação fina. Ou seja, o que é predestinação, então, se nós pudéssemos retornar à pergunta inicial? O que é ser predestinado? Ser predestinado, na verdade, é ser escolhido por Deus para que a nossa vida seja conduzida de fé, como filhos adotados do Senhor, de forma que nos pareçamos cada vez mais com o Filho dele, Jesus Cristo, para que, quando completar a missão, a glorificação, nós estejamos com ele nos céus, na eternidade, glorificando-o, louvando. E vejam que isso não é somente distante, mas isso acontece aqui também. Como eleitos e glorificados, como eleitos e salvos pelo Senhor, nós estamos na igreja, nós estamos no mundo para que representemos, sejamos embaixadores do Senhor aqui na terra. Veja que isso é ser predestinado. Em nenhum momento isso nos leva a ter uma conotação pejorativa. Porque ao sermos escolhidos, na verdade o Senhor chama a mim e a vocês para sermos embaixadores em todos os sentidos, tendo uma visão do Senhor aqui na terra. Nós vamos ter um tempinho lá no final para algumas questões. A próxima pergunta, irmãos, ela vai tratar exatamente sobre a salvação. Veja se o Senhor escolhe se ele escolhe algumas pessoas. A grande pergunta que vem então para nós que nos relacionamos com amigos que muitas das vezes não são crentes, temos parentes que muitas das vezes não são crentes, a pergunta que podemos nos fazer é a seguinte: será que todos serão salvos ou no fim todos serão salvos? Vejam que existe uma linha de entendimento, uma linha teológica de reflexão, que é a chamada universalização, ou são os universalistas. Por essa linha de entendimento, todos serão salvos sem exceção. Há uma linha característica que traz, como eu diria, sem exceção, todos alcançarão o céu. E vejam que isso, pelo que nós vimos até agora, que aprendemos nesses dias, pela palavra de Deus, isso não podemos afirmar. A verdade é que nem todos serão salvos. A Bíblia divide claramente salvos e perdidos. Pelo Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós vemos claramente essas posições. Deuteronômios 30, 15 a 20. Pastor, irmãos que quiserem abrir. Deuteronômio 30, 15 a 20. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que
que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido, e se te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, pelo texto que o pastor Weber leu, nós vemos claramente Deus separando aqueles que serão salvos daqueles que não serão salvos. Eu peço ao pastor Weber que abra o texto de Mateus 25, 31 a 46, enquanto eu leio uma parte do Salmo 1. O Salmo 1 é um salmo conhecido da maioria de nós. Ele começa falando da seguinte maneira: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 6, que é o final: Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Veja que o Senhor ele sempre separa os salvos dos não salvos. E o Novo Testamento também vai fazer referência a esse tipo de separação. Mateus 25, 31 a 46. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vejam que palavras do próprio Cristo mostrando que há separação entre salvos e não salvos. E eu vou fazer a leitura de Lucas 13, 28. 13, 28, ele fala exatamente sobre a porta estreita. No 28, as palavras do Evangelho dizem assim: Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Irmãos, vejam que ao mesmo tempo que o Senhor nos fala que existirão salvos e não salvos, reprovados, nós podemos pensar assim: o Senhor elegeu, já determinou tudo na vida e por consequência nós não temos ação nenhuma. Não. Na verdade, essa palavra em que o Senhor separa salvos e não salvos deve ser impulsionadora para as nossas vidas, de clamarmos o Evangelho,
de maneira incessante e incondicional. Por quê? Nós não sabemos quem serão os salvos e quem serão os perdidos. A verdade é que a única vontade do Senhor para as nossas vidas e mandamento é que nós preguemos o Evangelho a todas as criaturas, para que, por meio da pregação do Evangelho, a fé seja plantada no coração dessa pessoa e ele seja salvo de acordo com a pré-determinação do Senhor. Mas poderiam surgir a seguinte pergunta: mas Deus não é amor? Vejam, queridos, Deus é amor, mas ao mesmo tempo que Deus é amor, Deus também é justo, e como justo ele não tolera o pecado. Pelo fato de não tolerar o pecado, e se todos nós somos pecadores, só existe uma forma de alcançarmos a salvação, que é por meio da redenção em Cristo Jesus. Veja, o chamado de Cristo para os seus eleitos, ele é incondicional. Ele coloca em nossas vidas, em nosso coração, a vontade de o aceitarmos de maneira incondicional. Veja que nessa manhã, se você conhece alguém que ainda não aceitou a Cristo, clame para que ele possa ser chamado pelo Senhor e aceitar o Evangelho. Porque apenas a salvação pelo Evangelho por Cristo que é capaz de promover a salvação. E vejam que eu não posso analisar dessa maneira um texto apenas separado do outro. Ah, Deus é amor, então ele salvará a todos. Não é verdade. E aqui vejam a unicidade dos textos bíblicos. É importante de eu olhar a Bíblia como um todo, olhando a Bíblia no seu contexto. Então vejam que a segunda pergunta que podemos fazer de maneira sincera: todos serão salvos? A resposta clara, pelo que nós vimos na Escritura, sem ler todos os demais textos, nem todos serão salvos. Da mesma maneira, uma pergunta que pode vir sincera ao nosso coração é: se Deus determinou tudo, por que nós oramos? Se Deus já sabe o que vai acontecer, por que nós oramos? Por que nós participamos da semana de oração na igreja? Se nós intercedemos, se nós pedimos para aquilo que nós acreditamos ser bênção para as nossas vidas, eu gostaria de convidá-los a abrir 1 João 5,14, que é o texto que está projetado aqui para aqueles que não têm a sua Bíblia. O texto diz da seguinte maneira: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Repito, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Veja, queridos, que a oração ela vai muito além do pedido. Muito além de eu simplesmente estar ali colocando as minhas petições. O Senhor já sabe. O Senhor me conhece. O Senhor sabe tudo o que eu sou, desde antes da eternidade até o dia da consumação dos séculos. Então vejam, por que orar? Próximo slide, por favor, Cláudio. Dagoberto, me perdoe, eu tentei fazer um slide melhor aqui, mas acho que não ficou muito bom. Mas, queridos, existe uma questão grande envolvida na oração, que tem a ver com os 5 pontos do calvinismo. Ou seja, quando nós olhamos para os 5 pontos do calvinismo, lembrem que existe um fator que divide os nossos pensamentos. Um é a soberania de Deus, o outro é o ser humano. Um ser humano é o centro, ele consegue, por meio das suas ações, alcançar ao Senhor, enquanto o outro, na visão de Deus, Deus age na humanidade e a ação é completa por meio do Senhor. Por que essa separação de reflexão ela é importante? Em algum grau, às vezes nós oramos pedindo a Deus para que Ele faça alguma coisa para atender a nossa vontade. Vejam que a oração que ela é feita segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Às vezes, o grande erro que nós agimos é de orar pedindo a Deus que atenda as nossas vontades, só que, na verdade, deve ser feita a vontade de Deus. A grande questão está relacionada, então, à determinação e providência. Será que Deus determina tudo? Ou será que existe aí um espaço para a providência de Deus? Eu peguei um texto da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 3, a primeira pergunta. Ele vai falar que desde toda a eternidade, Deus, pelo muito e sábio conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteradamente tudo o que acontece.
mostrando para a gente que, além de Deus saber o que vai acontecer, Ele determina as coisas que vão acontecer. Deus é onisciente, Ele sabe tudo o que vai acontecer. Agora veja que ter ciência e determinação tem uma ligação. Ainda que Deus saiba, também texto da nossa confissão de fé, ainda que Deus saiba tudo o que pode e há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura. Esse texto ele é um tanto quanto confuso, mas o que o texto quer dizer, irmãos? Ele está dizendo que, apesar de Deus saber tudo, Ele não determina o futuro pelo fato de conhecer o futuro. Ele determina pelo conselho da sua própria vontade. Lembrem-se que, nossa reflexão de fé, Deus é soberano, Deus é conhecedor de todas as coisas e Ele tem o atendimento do futuro em suas próprias mãos. Deus decreta tudo o que acontece de acordo com o conselho da sua própria vontade. Aqui tem um texto, 2 Timóteo 1,9. Pastor, se puder ler. Segunda Timóteo 1,9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, o próprio Senhor, Ele tem o tempo em suas mãos. Eu estou abrindo aqui o Salmo 33, versículo 11. Salmo 33, versículo 11, ele fala: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. E aí, irmãos, parece que as coisas se complicam cada vez mais. E aí a pergunta bate à nossa mente, pelo menos foi quando eu estava preparando a aula, essa pergunta era latente no meu coração. Então, por que devemos orar? Já pararam para pensar? Por que eu e você oramos? Se o Senhor já estabeleceu tudo, se o Senhor já tem ciência de tudo, por que nós viemos aqui e pedimos ao Senhor? Reflitam sobre isso. Existe um estudo que vai exatamente identificar a ordem do plano de salvação, que esse aqui é para uma outra aula, talvez o Presbiterianismo Avançado 3, a missão, irmãos, porque vai exatamente dizer a ordem em que Deus estabeleceu esse plano de salvação. Até hoje, os teólogos que tratam desse tema, eles não chegaram a um consenso. Então, eu creio que isso é mais uma conversa para nós termos aí no acampamento, do que trazermos para a aula para gerarmos mais confusão. Mas o pastor Weber fez uma colocação, e eu, apenas ratificando o que o Alexandre comentou, é exatamente isso. Quando Deus elege, Ele elege muito antes da fundação do mundo, e Ele pré-determina, Ele pré-ordena. Pastor, só quer fazer alguma? Então, irmãos, apenas para nós voltarmos ao tema diante do que o Alexandre colocou. Próximo slide, então, ele vai nos mostrar o porquê orar. Se nós sabemos que Deus determina, é ciente de tudo, por que devemos orar? Primeiro, não há contradição entre determinação e oração confiante. Veja que se nós estamos falando com cristãos genuínos e se oramos, nós acreditamos no nosso Criador, acreditamos naquele que é o nosso Salvador e aprendemos a orar segundo a sua própria vontade. Veja que a nossa oração confiante é a oração de acordo com a vontade de Deus. Por isso que determinação e oração não são contraditórios. Não oramos para informar, Ele já sabe. Isso não quer dizer que eu não possa pedir ou não possa interceder. Ele mesmo nos ensina que devemos orar por meio de petições, súplicas, intercedendo uns pelos outros. Isso é o que diz a palavra de Deus. Não oramos para convencê-lo a nos abençoar. Ele sabe o que nos abençoa. Veja que muitas das vezes nós oramos pedindo alguma coisa, isso eu já fui alvo de orações desse tipo: Senhor, me abençoe com esse propósito. O Senhor não responde. De jeito nenhum, irmãos. Eu fico imaginando assim: Senhor, mas isso eu acho que vai ser bom para mim. Ele falou: não, não é. Aguarde o meu tempo. Não é esse tempo agora. Aconteceu várias vezes. Veja que não é o fato de eu orar que o Senhor realiza. Na verdade, o Senhor realizará se aquilo estiver de acordo com a vontade dEle para nos abençoar. Não oramos para alterar as leis espirituais. Se nós vimos que já está tudo determinado,
não precisamos orar simplesmente para alterar aquilo que o Senhor já predeterminou. Oramos, principalmente, em primeiro ponto, porque Deus nos ordenou orar. Vejam que eu falei do relacionamento. O primeiro aspecto que o Senhor nos ensina como grande mandamento é qual, irmãos? Ame a quem? A Deus sobre todas as coisas. O que o Senhor espera de nós, inclusive por meio da oração, é que esse relacionamento, esse amor, essa devoção, essa adoração, ela se fortaleça de maneira constante. Primeiro, o texto, 1 Tessalonicenses 5, 17, vai fazer referência sobre o mandamento de Deus sobre oração. 1 Tessalonicenses 5, 17. Capítulo 5. Versículo 17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Mandamento único e exclusivo. Orai sem cessar. E veja, sem cessar. Se Deus, e pensando no que nós já acabamos de falar, se Deus sabe tudo, por que Ele manda nos orar? Porque Ele nos manda orar? Orai sem cessar. Próximo texto, Lucas 18, 1, que eu vou abrir aqui para os irmãos. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Veja, palavras do próprio Jesus. Se nós acreditamos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade única, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, ensina que nós devemos o quê? Orar e não esmorecer na oração. Por quê, irmãos? Quando oramos, quando lemos a palavra de Deus, quando oramos, nós nos parecemos mais com o nosso Criador, com o nosso Salvador. E isso faz com que a gente tenha uma visão de Cristo nas nossas relações no mundo e com o próprio Deus. Oramos devido ao próprio significado da oração, como eu já afirmei. É da vontade de Deus que seus propósitos se realizem pelos meios que por Ele mesmo determinado. E a oração é um deles. Ou seja, nós acreditamos em várias promessas divinas, colocadas inclusive na própria palavra de Deus. Quando nós pedimos com fé, de acordo com a própria palavra de Deus, certamente o Senhor nos abençoará nesse sentido. Ou seja, Deus realizará os seus propósitos por meio, inclusive, da nossa oração. Mas veja, não oração que satisfaça os nossos próprios caprichos, mas sim a oração que satisfaça o quê? A vontade do Senhor. Porque ao orar, não devemos ter a presunção de conformar a ação de Deus à nossa vontade, e sim nos entregarmos ao Espírito Santo para que nossa oração reflita a vontade divina em nossa vida. É sutil, mas é muito importante essa reflexão, irmãos, porque muda a nossa forma completa de usar a oração. Vou repetir, porque ao orar, não devemos ter a presunção de que Deus está conformando a vontade dele à nossa oração, porque senão nós nos tornamos especiais. Vocês já ouviram falar de pessoas que são especiais na oração. E um dos princípios da reforma é o sacerdócio universal. O sacerdócio universal nos dá livre acesso ao Pai. Então vejam, não existe ninguém especial. Todos nós temos condições de nos ajoelharmos e orarmos ao Senhor, pedindo a intervenção dele na nossa vida e dos nossos irmãos. Vejam, queridos, que ao orarmos, nós devemos nos conformar, então, entregarmos ao Espírito Santo, para que a nossa oração reflita a vontade divina em nossa vida. O texto que nos fala sobre isso é exatamente o texto de Mateus 6, 10, que o pastor Weber acho que já abriu. Ele vai falar sobre a vontade de Deus sendo feita em nossa vida. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se vocês tirem um tempo, irmãos, hoje à tarde, deem uma lida novamente na oração dominical. Vocês vão ver exatamente a visão de Jesus Cristo na oração, mostrando que, na verdade, ele já sabia de tudo o que iria acontecer, mas ele usa aquele momento e a vida dele para que a vontade de Deus e a glória de Deus fosse feita aqui na terra. Então vejam, por que devemos orar? Porque o Senhor nos manda, porque isso nos gera intimidade, porque a vontade de Deus, se for a vontade de realizar as bênçãos em nossas vidas, elas serão realizadas, porque isso é a vontade do nosso Deus. E a última pergunta, para nós abrirmos um tempinho para algumas perguntas adicionais. Então, se o Senhor determinou tudo, se Ele é ciente de tudo, então o homem não é responsável?
Pensem, se o Senhor, então, se ele agiu dessa maneira, ele é culpado pelos pecados da humanidade? Irmãos, a resposta é um grande não. O homem, ele é responsável pelos seus próprios atos, mas ele não possui a capacidade de arrepender-se e de crer no Evangelho. Causa dessa não capacidade é a própria incapacidade gerada pelo próprio pecado. A sua incapacidade de agir por conta própria não anula em nenhum momento a sua responsabilidade. Veja que o pecado da humanidade, ele será realizado. A humanidade, ao pecar, nós sabemos que o salário do pecado é o quê? A morte de afastamento de Deus. A morte de que eu não terei a presença de Deus no futuro, na glória. Então vejam que o pecado, o salário do pecado, ele é um divisor de águas da mesma maneira. Texto da nossa confissão de fé, capítulo 6, versículo 4. Da corrupção original, pela qual ficamos totalmente inclinados a todo o mal, é que procedem todas as transgressões atuais. O texto de João 3,6, ele vai nos afirmar sobre isso. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Dessa maneira, irmãos, vejam que aquele que é nascido da carne terá a propensão da carne, pecará, agirá conforme a carne. Mas, ao mesmo tempo, a nossa confissão de fé, capítulo 6, pergunta 6, afirmação 6, perdão, vai nos afirmar que todo o pecado, tanto original como atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e a ela contrária, torna pela sua própria natureza culpado o pecador por essa culpa. Culpado o pecador e por essa culpa ele está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei e, portanto, exposto à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Texto que vai nos ratificar sobre esse entendimento entre os dois aqui é o 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Vejam, irmãos, então vejam que não existe, Deus não exime o pecador da sua própria responsabilidade. Por quê? Senão eu desloco mais uma vez o papel para o homem. E quando nós entendemos, na verdade, é o quê? O papel de Deus soberano agindo na vida da humanidade, selecionando algumas pessoas para a sua própria honra e glória, de forma que eles perseverarão até o fim, até o retorno de Jesus Cristo para a sua honra e glória. Vejam que essas perguntas, elas complementam os temas que nós tratamos sobre o calvinismo, sobre a doutrina bíblica da salvação, como nós apresentamos até então. Uma pergunta e uma reflexão que vocês podem fazer nessa manhã. Mas isso nos impõe um certo ceticismo ou talvez um conformismo. Eu gostaria que vocês refletissem da seguinte maneira: na verdade, não. Na verdade, ao mesmo tempo que essa palavra de determinação, de orientação de todo mundo, gera em nós esse sentimento no coração, o que é importante é que nós tenhamos no coração de que o Senhor é gracioso e Ele salva. E veja que nós não sabemos quem serão salvos. O fato é que os salvos agirão conforme a imagem do Senhor. Vejam que a salvação nos alcança e nos transforma. E essa transformação faz com que as pessoas vejam em nós imagem e semelhança de Deus. E para a gente terminar e abrir ainda um tempinho para as nossas perguntas, irmãos. Como eu havia falado, eu gosto muito de biografia e falei da biografia de Jonathan Edwards. Pela biografia de Jonathan Edwards, houve um estudo na Universidade de Princeton em que, deixa eu ver se é esse aqui, em que foi identificadas as descendências de Jonathan Edwards e de Max Jukes. Max Jukes era um ateu que é contemporâneo de Jonathan Edwards. Esse estudioso pegou a descendência de Jonathan Edwards e de Max Jukes e verificou o que aconteceu em cada uma das descendências. E as informações, acho que a imagem não sei se deve estar muito boa, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar informação sobre isso. E lembrem que eu falei que Jonathan Edwards tinha feito as resoluções, ele era um irmão devoto, voltado para cumprir a palavra de Deus, não pelo legalismo, mas porque o Espírito Santo do Senhor havia
habitado em seu coração e o movido a essa ação. Tanto é que me veio um fato interessante, já no final da sua vida, a sua esposa tinha morrido de varíola e a sua filha estava com o vírus contraído. E ele morreu porque entregou a sua vida para os testes da vacina da varíola e vindo a morrer, tamanha a confiança que ele tinha na ação de Cristo na vida dele e por meio da vida dele. E o que esse relato aqui, desse estudo que foi feito, um estudante chamado Benjamin, ele estudou aproximadamente 1.400 descendentes de Jonathan Edwards e os outros descendentes, aproximadamente 1.000, do Max Jukes, um ateu, confesso. E o estudo chegou a essa conclusão: dos 1.400 descendentes de Edwards, 3 se tornaram presidentes ou diretores de universidades, 3 foram senadores dos Estados Unidos, 30 foram juízes, 100 foram advogados, 60 foram médicos, 65 professores de universidade, 75 oficiais do Exército ou da Marinha, 100 foram pregadores ou missionários, pastores, 60 foram escritores de livros de destaque nos Estados Unidos, um chegou à vice-presidência dos Estados Unidos, muitos exerceram altos cargos aí na administração pública, aproximadamente 80, 250 deles foram formados em universidades, entre eles governadores de estado, diplomatas e outras profissões. Segundo o estudo, os descendentes de Jonathan Edwards não custaram um centavo sequer ao Estado, $1, né? $1 sequer ao Estado. Em contrapartida, os descendentes de Max Jukes, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres prostitutas. Os 540 descendentes de Jukes custaram ao Estado aproximadamente, à época do estudo, $1.250.000 aproximadamente. Por que trazer isso para a nossa reflexão final? Veja, queridos, que a obra que o Senhor inicia, ela completa. E ela age em mim e em vocês de acordo com a sua promessa, de acordo com aquilo que Ele opera em nossos corações. E veja que, à medida em que a nossa fé é depositada plenamente no Senhor, a ação dEle vai ser completa em nossas vidas. Certamente o pastor tem alguma interpretação grega sobre a palavra que arrependeu. A origem grega dessa palavra arrependeu, que certamente eu não tenho para informar. Mas analisando pelo contexto que eu falei, certamente a oração de Moisés foi atendida porque foi feita já de acordo com a vontade dele. Então, a minha visão do todo me leva a te dar essa resposta. O pastor, certamente, ele pode complementar melhor. Pastor, está sorrindo? Porque agora me colocou, né? Nós temos algumas expressões na Bíblia que são usadas para que nós consigamos entender. Então, quando usa o texto que a afirmação que Deus se arrependeu, não está dizendo que Ele se arrependeu como eu e você. Voltamos atrás numa posição que nós temos. Isso não acontece com Deus por causa dos outros textos que dizem claramente que Deus não muda. Ele é um Deus que não muda, Ele é imutável. Então, a expressão que nós lemos aqui diz respeito àquilo que é preciso eu e você entender sobre o que estava acontecendo e que só vai cumprir a fiel vontade de Deus quando acontece a intercessão de Moisés. Então, quando Moisés intercede e pede assim, ele está fazendo conforme a vontade de Deus, pré-determinada de que aquilo acontecesse. E aí, para o leitor entender, usa-se a expressão "e Deus se arrependeu", porque não é uma vez só, você vai encontrar essa expressão mais de uma vez na Bíblia. Em Gênesis tem, se arrependeu de ter criado o homem. Né? Então, não é que Deus, e agora? Deus pensou, não devia ter feito isso, né? Não, então, agora, como ele pediu, vou fazer diferente. Não, não é isso, porque você não interpreta um texto isolado, você olha para todo o contexto bíblico. E em todo o contexto bíblico deixa claro que Deus não muda. O que acontece aqui é uma expressão para deixar claro para a gente que aquele que é um propósito de Deus se cumpre a partir da intercessão de uma pessoa. Não significa que Deus mudou, mas aquilo que já estava determinado vai se cumprir com aquele que intercede. A oração, como o Alex trouxe, ela é um meio pelo qual Deus cumpre os seus propósitos. Se Deus determina que aquilo vai acontecer, Ele vai levantar o seu povo para orar para que aquilo se cumpra. Então, por isso que nós oramos.
Nós fazemos parte desse projeto maravilhoso de Deus. E tudo que Ele determinou vai se cumprir. E Ele escolheu usar a minha oração, a da Lara, do Juarez, para que isso se cumpra. Então, não é que Ele depende da nossa oração, mas Ele escolheu, como meio para cumprir os seus propósitos, a nossa oração. Então, a gente vê isso em vários textos. Então, essa é a explicação que eu trago para esse texto. E faz toda a diferença, né, pastor, a forma de orarmos, né? Mas não vamos esquecer, gente, que a oração, ela, embora ela tenha esse propósito que, para mim, é essencial, importantíssimo, ela é o meio pelo qual a gente tem intimidade com Deus. Jesus orava e não orava porque ele entendia que a oração era um meio pelo qual ia se cumprir e só por causa disso. Ele passava a noite orando. Então, era a forma como ele desenvolvia a intimidade com o Pai, porque ele tinha deixado o céu. Então, ele deixou o céu e está longe do Pai. E a forma dele melhor ter intimidade com o Pai é: vamos conversar, Pai? E é aquilo que deve inspirar o nosso coração. Buscar intimidade com o Pai. Como conhecer o coração do Pai? Como o marido conhece o coração da esposa e vice-versa se não há diálogo, se não há conversa? Como o pai conhece o filho e o filho conhece o pai se não há conversa, se não há diálogo? Como nós vamos querer conhecer o nosso Deus se nós não conversamos com Ele? Lendo a sua palavra e o ouvimos. Então, eu queria destacar isso, a importância da oração, não apenas a gente, então é uma ferramenta, então eu tenho que orar porque Deus vai cumprir. Não, a intimidade vem em primeiro lugar. Sim. O nosso conhecer o coração do Pai. Exatamente. Eu tinha até trazido o exemplo a respeito dos nossos almoços de domingo. Quem quiser me convidar para o almoço, estou à disposição, tá, irmãos? Irmãos, para nós terminarmos, eu gostaria de convidá-los a ler um texto que, quando eu estava preparando essa aula, ele é um texto muito edificante. Eu vou ler de maneira breve, mas gostaria que os irmãos refletissem também. É o texto de 1 Colossenses 3 a 12, diz assim: damos sempre graças a Deus, que fala muito disso tudo que nós estamos falando, da nossa cosmovisão, de como o Senhor espera que hajamos. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. É uma palavra que fala claramente disso tudo que nós estamos estudando até o dia de hoje.